Boa tarde, eu me chamo Juliana Germano, sou especializanda do primeiro ano de terapia intensiva pelo CEPET e pela MIB, e o tema da aula de hoje é ventilação mecânica não invasiva. Então, ela é uma forma de ventilação que vai fornecer assistência respiratória sem uma invasão das vias aéreas. Então, ela tem várias vantagens e desvantagens. Sobre as vantagens, então, você vai ter uma sedação reduzida, você vai evitar trauma de via aérea superior, vai ter menor tempo de internação na UTI, melhora a sobrevida e você evitar as complicações relacionadas à ventilação mecânica invasiva. As desvantagens são a claustrofobia que os pacientes sentem com os dispositivos ali no rosto, as lesões de pressão facial, nasal, a via aérea que pode ficar desprotegida muitas vezes e algumas complicações, como trombose vexilar, disfunção da membrana timpânica e esse ruído com o uso de capacete. Então, como que funciona essa ventilação não invasiva? Então, eles vão ser alguns ventiladores que vão fornecer esse suporte pressórico e vai ser para o paciente ou por respiração a volume, que também vão ser gerados pelo paciente. Então, vão utilizar modalidades, que é a pressão positiva inspiratória e a pressão positiva contínua nas vias aéreas. Por convenção, a EPAP é a mesma coisa que o PSV, a pressão de suporte. E a EPAP, que é a pressão positiva contínua nas vias aéreas, é a mesma coisa que o CPAP, que é a pressão positiva contínua nas vias aéreas. Só por convenção mesmo que eles têm esse nome diferente. Então, o CPAP ele vai permitir essa respiração espontânea de uma fonte a uma pressão no sistema de nível basal elevado, que é considerado a PIP do paciente. E essa diferença de pressão vai determinar o volume total gerado. Uma coisa na VNI é que a gente tem que cuidar com os alarmes. A VNI geralmente tem um vazamento de gás muito maior comparado com a ventilação via tubo orotraqueal. Então, é algo que a gente tem que acertar antes de colocar no paciente. Então, algumas indicações da VNI. Então, você pode ter tanto a normalidade de ventilação, respiratória, anormalidade de caixa torácica ou doença neuromuscular, uma queda do drive respiratório e um aumento da resistência de vias aéreas com obstrução ou não. E a normalidade de oxigenação também. Então, uma hipoxemia refratária e uma necessidade de pressão positiva final. Tem também Saralan, que pode ser usado, um choque, uma acidose grave e a hiperventilação para reduzir a PIC e também para facilitar recrutamento alveolar e prevenção de atelectasia. Também usa em paciente com alto risco de falha de extubação. Então, depois que ele teve lá a ventilação mecânica, a gente pode tentar extubar e colocar a VNI para prevenir uma falha de extubação. Então, paciente que apresenta ICC, uma tosse ineficaz ou uma secreção que fica muito retida em via aérea, mais do que uma comorbidade, a idade maior que 65 anos, um tempo de ventilação mecânica maior que 72 horas, e em pacientes obesos também. Então, além disso, vão ter algumas condições respiratórias que vão responder a VNI melhor. Então, são indicações ainda, mas essas são as que me respondem. Então, tem uma falência respiratória hipoxêmica, então, edema cardiogênico sem estabilidade hemodinâmica, uma falência respiratória em paciente com leve a moderada pneumonia por pneumocistis e uma falência respiratória em paciente imunocomprometido. E, além disso, a falência respiratória hipercápnica. Então, exacerbação aguda de DPOC, exacerbação aguda da asma ou falência respiratória em paciente com fibrose cística. Na verdade, as duas maiores condições que respondem melhora dos pulmão e a exacerbação aguda do DPOC. Então, você também pode usar a VNI no pós-operatório. Então, esse uso ele é associado a melhor troca gasosa, redução de atelectasia e diminuição do trabalho respiratório. Então, pode ser utilizada em cirurgia torácica, abdominal, cardíaca e bariátrica, a fim de prevenir uma insuficiência respiratória. Então, agora falando dos tipos de interface. Primeiro é a máscara nasal, que eu vou falar. Então, as vantagens e as desvantagens. As vantagens são que tem menor risco de aspiração, vai permitir a fala, vai ter menor claustrofobia, um fácil manuseio e um menor espaço morto. E algumas desvantagens é que pode ter um vazamento oral, uma irritação nasal e uma limitação de uso em pacientes que têm obstrução nasal.
Eu, particularmente, só vi essa máscara, eu nunca tive experiência com as outras. Então, além da máscara nasal, tem a facial. Então, algumas vantagens são menor, mais apropriada da audição aguda, e algumas maior claustrofobia por causa do tamanho, né? O maior risco de expiração vai dificultar mais a comunicação do paciente e vai ter uma chance de úlcera de pressão nasal pelos pontos de apoio. Além disso, tem o capacete também. Então, o capacete, ele vai ser mais confortável para uso prolongado e não vai ter nenhum risco de lesão cutânea facial ali. Porque não está em contato direto com o paciente. Desvantagem é que tem um maior risco de emissão de CO2, vai favorecer a sincronia entre o paciente e o ventilador. Tem um ruído muito alto, que os pacientes eles reclamam bastante, imagine ficar algumas horas por dia com aquilo. E também que tem necessidade de pressão maior para compensar o espaço morto. Bom, então tá. Então você escolheu o seu tipo de interface, não tem uma melhor ou menor, ou pior, né? Mas você escolheu ali que está disponível, que você tem mais tipo de manuseio e você. Então, primeiro você vai fazer o procedimento para o paciente, porque é um paciente que apresenta nível de consciência a isso adequado. Elevada a 45 graus, vai ali permitir uma máscara apropriada, o tamanho adequado, colocar os parâmetros do ventilador. Então, normalmente tem uns parâmetros de início, né? O modo espontâneo, claro, a sensibilidade vai ser máxima, FO2 de 100%, um PAP, que vai ser de 4 a 5 centímetros de água, e PAP de 10 a 15 centímetros normalmente. Então, você vai titulando ali esses para alcançar os níveis melhores ali da gaso do paciente, e aí vai acompanhar sinais vitais, o estado mental, nível de consciência, a aparência clínica e os laboratoriais depois do exame, né? Principalmente a gasometria arterial. Se você ventilar por acido controlado, que também é possível, você começa ali com volume total de 6 a 8 ml de quilo acredito, né? Em objetivo da ventilação, você vai deixar uma frequência respiratória menor que 30. O volume total acima de 7 ml por quilo do peso corporal, né? Isso assim, objetivo, não precisa começar com isso. E objetivar uma melhora da troca gasosa e um maior conforto para o paciente. E quando que eu vou pensar na intubação? Então tá, estou fazendo a VNI, não tive uma melhora clínica nas primeiras 2 horas no máximo, ou os meus objetivos terapêuticos não foram atingidos dentro de 6 horas no máximo, eu já parto para ventilação mecânica invasiva. Então, você também tem as contraindicações da VNI. Então, uma parada cardiorrespiratória, uma instabilidade hemodinâmica, paciente que não é ativo. Eu já tive isso no Santa Casa, a gente estava com um paciente na UTI que ele não quis fazer de jeito nenhum a VNI, fez uma vez, disse que não ia fazer de novo, e apesar dele ter indicação da VNI, a gente teve que entubar, porque ele foi contra totalmente. Então, ele teve que sedar e fazer uma ventilação mecânica invasiva. Então, autorrespiração, uma hemorragia digestiva ativa, hipoxemia, encefalopatia grave e trauma facial, cirurgia recente, queimadura, por conta da depressão, ali também são contraindicações. Então, vamos lá, gente. O que é importante saber da VNI? VNI, existem várias interfaces de fazer ventilação não invasiva. A que a gente mais usa é a máscara convencional, né? Mas a gente tem que lembrar que tem a Total Face, que é bem mais confortável para o paciente, e tem o helmet. Além dessas interfaces, a gente tem o catéter nasal de alto fluxo também. O que um ou outro proporciona é diferente. A VNI, ela vai melhorar a oxigenação, ela vai dar um suporte de oxigenação para o paciente e um suporte pressórico. Com a VNI, você consegue dar PIP para o paciente. O catéter nasal de alto fluxo, além de dar o suporte de oxigenação, você dá um suporte de fluxo. Você não garante PIP para o paciente. Tá? A não ser que ele fique de boca fechada, mas o paciente não vai ficar sempre de boca fechada. Então, um é um suporte de pressão, o outro é um suporte de fluxo, tá? Pensem,
os dois, a gente consegue dar uma concentração de oxigênio de até 100%. E a VNI, o helmet, consegue até 20 de PIP. Então, mas é bem desconfortável para o paciente, né? E o KNAF, o catéter nasal de alto fluxo, você consegue também uma concentração de oxigênio a 100% e um fluxo de até 60 litros por minuto. Pense, na máscara comum, a gente consegue ofertar ali até 15 litros por minuto. E dando 15 litros por minuto para o paciente, eles reclamam de ressecamento, enfim. O catéter nasal de alto fluxo, ele não faz esse ressecamento, porque esse ar, ele é aquecido e umidificado, tá? Então, os dois têm o mesmo objetivo, melhorar a oxigenação, diminuir o trabalho respiratório, né? Para tentar diminuir o esforço desse paciente. Quais que são os preditores? Primeiro, né? Vamos pensar quais são as indicações. Os pacientes que mais se beneficiam de ventilação não invasiva com suporte de pressão, a VNI, que a gente está acostumado, é o paciente DPOC e o paciente C, tá? Aquele paciente DPOC, vários estudos mostraram que VNI precoce em paciente DPOC diminuiu mortalidade, taxa de intubação e tempo de internação hospitalar, tá? Então, é muito importante que você tente VNI nesse paciente, ele responde bem. Ai, mas ele chegou com muito esforço, o uso de musculatura acessória, desaturando, com pH ácido, com uma hipercapnia muito grave. Aí mesmo que esse paciente tem indicação de fazer VNI, tá? Para você tentar diminuir o esforço respiratório dele, oferecer aquela pressão, oferecer aquele oxigênio para ver se ele diminui o esforço. A VNI é contraindicada, são contraindicações relativas aí, temos várias contraindicações absolutas e algumas relativas. Óbvio que se chegar um paciente para você com instabilidade hemodinâmica grave, taquidoreico, taquicárdico, hipotenso, PA inaudível, por insuficiência respiratória, obviamente você não vai colocar esse paciente na VNI, você vai entubar esse paciente. Um paciente que não tem nível de consciência, você também não tem nível de consciência, eu tenho que proteger a via aérea, tem insuficiência respiratória, eu vou entubar esse paciente. Porém, às vezes, esses pacientes, eles chegam um pouco sonolento pela hipercapnia. Então, às vezes, se não tiver risco, você pode tentar fazer a VNI, lavar um pouquinho esse CO2, que às vezes ele até acorda, melhorar a oxigenação, às vezes ele até acorda, tá? Que mais? Então, acidose, hipercapnia, relação PF reduzida, hipoxemia já grave, refratária, de contraindicação relativa, cirurgia abdominal, gestante, isso aí a gestante tem mais risco de broncoaspiração, por isso que a VNI não é tão bem indicada. Aquele paciente também que chega com muita secreção, que está meio sonolento, não é capaz de proteger via aérea, esse paciente também não é interessante fazer VNI nele, acho que é melhor ir direto para intubação. Paciente que tenha pneumotórax e ainda não foi drenado, você vai colocar uma pressão positiva ali dentro, então também é uma contraindicação. HDA maciça, enfim, tem vários, é só acho que ter um pouquinho de bom senso aí. Então, eu coloquei esse paciente na VNI, o objetivo é que ele melhore a oxigenação, que ele diminua o trabalho respiratório. E quanto tempo eu deixo, quanto tempo depois eu vou avaliar, como é que é essa avaliação? O paciente que chega grave, seja ele DPOC, IC, demagudo, enfim, que você coloque na VNI, não é para colocar na VNI e ir embora, largar o paciente lá. Você tem que ficar junto acompanhando, tá? Para você ver se ele está respondendo ou não. Até tem alguns índices aí que foram recentemente validados para VNI, o índice de ROX, que ele avalia saturação de oxigênio dividido pela FiO2 dividido pela frequência respiratória. Então, desses, o item que mais varia,
né, que mais conta ali, que mais vai pontuar, como estão no denominador, é a FiO2, que pode variar de 0, enfim, a 100%, e a frequência respiratória, mas desses o que mais pontua, mais chance. Então, quanto mais FiO2 esse paciente estiver precisando, mais risco de ele não responder, tá? Mas o que eu tenho que avaliar? Isso que eu falei, melhora da oxigenação, diminuição da frequência respiratória, melhora do esforço, quanto tempo eu devo deixar? Acho que você deixa o paciente ali 20 minutos, meia hora, se você vê que ele não está melhorando, está piorando, você deixar ele na VNI, isso vai atrasar a intubação e isso aumenta a mortalidade, tá? Então, você tem que saber o time, você tem que saber avaliar. Existe algum que é superior ao outro? Tem alguns estudos que mostraram que para insuficiência respiratória leve, se não me engano, o catéter nasal de alto fluxo, ele diminuiu mais a taxa de intubação, mas em relação à mortalidade, e o que mais? Agora não lembro. Em relação à mortalidade, não teve diferença. E também tem alguns estudos que mostraram que na SARA grave, paciente que tenha uma relação PF menor que 150, que não está entubado, enfim, o helmet, que é o capacete, mostrou benefício em relação aos outros. Eu acho que ele consegue também dar um suporte pressórico maior.